Inteligência emocional, do Daniel Goleman. Eu quero deixar claro para você que a inteligência ela é muito ampla. Então, antigamente era muito reforçado a inteligência lógica e matemática. Aí depois que Gardner veio com a inteligência múltipla, a gente ampliou e modificou. Aqui no Brasil ainda não é tão utilizado, mas isso teve uma grande revolução no entendimento do ser humano e no que se refere à inteligência. E aí agora nós estamos vivendo a revolução da inteligência emocional, que está ganhando aí um grande crescimento. Para Daniel Goleman, por exemplo, a inteligência emocional ela é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de uma pessoa. Tamanha importância esse psicólogo, esse pensador dá para a questão da inteligência emocional. Eu quero deixar claro para você que você não se julgue, que você não se culpe, não se condene, caso você não se sinta uma pessoa inteligente em alguma daquelas áreas que eu citei anteriormente. A ideia não é se julgar, é você se autoconhecer e otimizar aquilo que você é bom. Se for necessário desenvolver alguma inteligência, você vai focar e buscar desenvolver essa inteligência. Mas, de modo geral, é você se aceitar de acordo com o que você é, na inteligência que você já possui, ok? E vamos falar sobre inteligência emocional de forma bem resumida. Tudo o que nós estamos falando nesse curso, tudo o que nós vamos falar neste curso, tem relação com a inteligência emocional. No entanto, eu vou trazer alguns dos tópicos que o Goleman destaca para falar sobre inteligência emocional. O que é inteligência emocional para Daniel Goleman? É a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Definição de Goleman em 1998. Ele divide a inteligência emocional em autoconhecimento emocional. Autoconhecimento emocional. O que é autoconhecimento emocional? É a sua capacidade de reconhecer as suas próprias emoções e sentimentos quando estes ocorrem. Por exemplo, como é que você está se sentindo nesse exato momento em que você está me ouvindo? Você está se sentindo bem? Está se sentindo feliz? Está se sentindo angustiado? Quais são as emoções? Está se sentindo esperançoso, leve, em paz? É reconhecer as emoções e os sentimentos quando esses acontecem e nomeá-los. E isso não é um trabalho tão simples. No curso de autoconhecimento que eu ministro e no curso de sabedoria, de construindo uma vida harmoniosa que eu ministro também, eu peço para as pessoas falarem sobre os sentimentos delas. Quais são os sentimentos que elas mais percebem? E a linguagem emocional das pessoas, de modo geral, é muito rudimentar, é muito fragilizada. Nós não somos ensinados, nem nas escolas, nem em casa, a nos auto-observarmos, a falarmos sobre aquilo que estamos sentindo. Muito pelo contrário. Pelo menos na cultura brasileira, grande parte das pessoas são ensinadas a reprimir as suas emoções. Inclusive, hoje em dia, muitas pessoas ensinam inteligência emocional negando os seus sentimentos, as suas emoções, para que você viva feliz o tempo inteiro, quando na verdade não é isso. Você tem que reconhecer seus sentimentos. Você está com raiva, você está com inveja, você está com medo, você está com vontade de matar alguém, você está com ódio, você está sentindo amor, você está sentindo sentimentos duplos. É reconhecer e nomear isto. Não é uma tarefa tão simples, mas é um treino, a gente desenvolve. E lembrando, inteligência emocional tem relação com as inteligências de Gardner, da inteligência intrapessoal e interpessoal. Intrapessoal, você reconhece essas emoções. Nesse caso, o autoconhecimento emocional tem relação com a inteligência intrapessoal. E aí o Goleman fala do controle emocional, divide em 5 áreas. Autoconhecimento emocional, que é o que eu expliquei agora. Controle emocional é a segunda parte. Lidar com os próprios sentimentos, adequando a cada situação vivida. O controle emocional tem relação com lidar com seus próprios sentimentos,
adequando a cada situação vivida. Por exemplo, você está com raiva e está em um ambiente de trabalho. Alguém fez algo que você não gostaria, de acordo com o que você considera errado. Reconhecer que está sentindo raiva, mas não dá para você gritar com um funcionário ou com um cliente ou até mesmo com o seu gestor, xingando, falando todos os tipos de palavrões e absurdos a essa pessoa. Você pode sentir raiva, não precisa mentir para você nem para essa outra pessoa que está com raiva, mas é saber adequar essa raiva de uma forma inteligente e se comunicar com o outro, pondo limites, falando aquilo que você sente de uma forma clara e que não seja ofensiva. Isso é controle emocional. Não é negar a emoção, não é negar o sentimento, mas é adequá-lo para que ele não se torne algo muito mais difícil de lidar e que se torne uma situação onde você perca completamente o controle e cria um problema a partir desse sentimento. Se você souber lidar com ele, nomear, vai ser muito mais fácil. Terceira, automotivação é a capacidade de dirigir as suas emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. Motivação. Tem dias que você acorda, digamos que você precisa perder peso. E aí você vai ter uma série de sentimentos e emoções, desculpas emocionais, preguiça, cansaço. Aí vai se sentir inadequado, vai sentir-se se auto-sabotando. E a motivação tem relação a, mesmo sem vontade, mesmo sem o desejo de praticar o exercício, a vontade de continuar dormindo ou parado na inércia, mesmo assim, você canalizar suas emoções, seus sentimentos, se mobilizar em direção ao objetivo de perder peso, de fazer exercícios, de ir à academia, de se alimentar melhor e etc. Esse é um exemplo, mas pode ser para vários outros exemplos. Para crescer espiritualmente, para crescer na empresa. E para crescer na empresa, digamos que você tem que fazer algum curso e você tem preguiça de ler, não gosta de ler. Se dedicar a ler, mesmo que você não sinta vontade, que o seu desejo esteja em assistir filmes no Netflix, em sair com seus amigos, você canalizar aquela sensação de angústia, um turbilhão interno com vontade de passear, de se divertir, ao invés de ficar estudando, e esse estudar se torna chato, e você reconhecer que está chato, mas mesmo assim canalizar sua energia, sua inteligência, seus sentimentos em prol daquilo que para você é mais importante, que é passar, adquirir conhecimento e crescer profissionalmente. Esse é um exemplo, mas leva isso para qualquer outra área. Essa é a automotivação. Essas três partes, autoconhecimento emocional, controle emocional e automotivação, têm relação com a inteligência intrapessoal, que nós explicamos, que eu expliquei no vídeo anterior. E agora eu vou explicar os dois outros aspectos, que é o reconhecimento de emoções em outras pessoas e a habilidade em relacionamentos interpessoais. Essas duas têm relação com a inteligência interpessoal do Gardner. Então, primeiro, reconhecer as emoções em outras pessoas. É reconhecer as emoções no outro, é ter empatia, é reconhecer que aquilo que você falou gerou angústia, gerou esperança no outro, gerou raiva, gerou medo. É reconhecer o que o outro está sentindo, seja por algo que você fez, por algo que você falou, ou por algo que o outro viveu e veio se relacionar com você. Por exemplo, você vai atender um cliente e esse cliente vem estressado. É reconhecer que ele está estressado. É ter empatia e entender o porquê ele está estressado. Então você está praticando o controle da sua emoção, o autoconhecimento emocional, tanto de você quanto do outro. Ter a motivação de não criar uma discussão, uma briga e não entrar em estresse com essa pessoa e poder solucionar as questões de uma forma que seja harmoniosa. Então, você vai desenvolvendo a empatia.
É extremamente importante todas essas habilidades emocionais para que você realmente tenha sucesso profissional e sucesso nos seus relacionamentos, inclusive paz com você mesmo. Inclusive para você poder ter um namoro melhor, um casamento melhor, filhos emocionalmente mais saudáveis e equilibrados. Reconhecer que quando você falou algo, você machucou aquela criança, criou algum trauma, ou criou alguma crença limitante. Isso é algo que você tem que se educar. Óbvio, eu falo para diferentes idades, geralmente para pessoas acima de 30 anos. Talvez você já tenha filhos grandes, ou acho que isso não é para você. É para todos nós, não importa a nossa idade. A gente sempre pode se aprimorar, sempre pode crescer, sempre pode ser pessoas melhores e adquirir mais conhecimentos. Talvez eu faça alguma aula aqui sobre sentimentos, para você começar a enriquecer seu vocabulário emocional, entender como as emoções funcionam e aumentar ainda mais essa percepção de si, esse autoconhecimento, ok? A quinta habilidade de inteligência emocional, segundo Goleman, é a habilidade em nos relacionamentos interpessoais. É a interação com os outros indivíduos, utilizando das suas competências sociais, tais como a organização de grupos, é quando você consegue liderar um grupo em prol de algum objetivo, são aquelas pessoas que conseguem engajar pessoas para fazerem determinados aspectos. Políticos engajam pessoas para votarem neles, empresários para criar uma marca, para fazer alguma revolução, enfim, a capacidade de engajar pessoas. Negociação de soluções é a capacidade de você mediar conflitos. Então você teve esse cliente que chegou estressado, no exemplo que eu dei anterior, e você tem um funcionário que começa a discutir com esse cliente. A pessoa que sabe mediar conflitos, negociar e criar soluções, ela nem vai ofender o funcionário e nem vai deixar o cliente na mão. Ela vai saber negociar com os dois de uma forma em que ambos passem a se respeitar e cheguem a um acordo comum. Isso é a capacidade de negociar entre pessoas. E empatia, que é reconhecer o sentimento do outro, se pôr, entre aspas, no lugar do outro e trazer uma solução que seja favorável para ambos. E a sensibilidade social, a capacidade de reconhecer como as pessoas estão se sentindo, como elas estão funcionando e até mesmo influenciá-las. Isso é muito comum entre políticos, entre líderes espirituais ou palestrantes mesmos, quando eles estão no palco, estão falando, percebem como está sendo engajado, qual é a sensação que está despertando no público, e eles conseguem levar as pessoas a sentirem as emoções que esses querem que o público sinta. Mas isso pode ser feito também na relação individual, um a um. Então essa é a habilidade de relacionamentos interpessoais, extremamente necessária para que você venda mais, para que você desenvolva relacionamentos harmoniosos, para que você consiga engajar as pessoas para conquistar determinados objetivos, fazer mudanças no mundo e assim sucessivamente. Então aqui eu finalizo essa percepção da inteligência emocional. E lembrando, inteligência emocional não é ficar feliz o tempo inteiro, ficar bem o tempo inteiro. É reconhecer os sentimentos quando esses acontecem, aprender a dialogar com eles, se motivar para algo que seja do seu interesse, para conquistar seus objetivos, aprender a se relacionar com outras pessoas, a engajar outras pessoas em prol de algo que você deseja, e tendo principalmente a aceitação de si, a aceitação do outro como ele é, sem se julgar, sem se culpar, e assim você vai estabelecendo relações harmoniosas, de equilíbrio, com paz, com contentamento interior, e vai criando um mundo cada vez melhor, mais equilibrado, ok?